Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui na lição, apresentando mais uma aula de escola bíblica dominical, subalterno ao tema Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição de número 9, do dia 31 de maio de 2020, com o tema O Mistério da Unidade Revelado. Queridos, eu queria que você, nesta feita, pegasse sua lição, sua Bíblia, o papel, a caneta, vamos estudar um pouco, meditar na revelação da palavra. E eu queria, desde já, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, pastor do campo eclesiástico de Rio Largo, que nos dá esta honra de estarmos aqui compartilhando com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Queridos irmãos, meu nome é presbítero Adriano Vasconcelos e sou presbítero local aqui do ministério e estamos aqui para cooperar juntamente com todos nesta noite. Queridos, a lição de número 9, que tem o tema O Ministério da Unidade Revelado, o seu texto áureo, ela vai dizer o seguinte: o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Este texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática: Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Queridos irmãos, o objetivo geral da lição da classe de adultos é estudar o ministério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. O objetivo específico é, primeiro, explicar o ministério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o ministério aos apóstolos e aos profetas. E 3, mostrar que desde a eternidade o ministério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E a leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 1 ao 13, que diz assim: aqueles que podem, pegue sua Bíblia e vamos meditar na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos do 1 ao 13. Está escrito assim, queridos: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tende ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convocar-me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder.
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleça nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Queridos, a lição de hoje nós vamos estudar sobre o ministério da unidade revelado e, a ponto de introdução, nós faremos uma breve exposição sobre a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos do 1 ao 13, aonde nós vamos discernir sobre o maior ministério de Deus na história. E essa passagem, queridos irmãos, ela pode até ser dividida em duas partes, com a finalidade de compreendermos o que Paulo estava comunicando aos irmãos em Éfeso. E em primeiro lugar, nós vamos ver no capítulo 3, versículo do 1 ao 6, nós vamos ver o mistério revelado, que abrange o final deste estudo. E do versículo do 1 ao 6, em segundo lugar, nós vamos ver o ministério comissionado, o qual compreendemos os versículos 7 ao 13, e a profundidade do plano eterno revelado por Deus aos santos apóstolos e profetas. Que deste modo nós vamos cumprir o objetivo geral da lição e estudar o ministério de Deus que esteve oculto, revelado e concedido aos apóstolos e aos profetas. Queridos, primeiramente eu queria fazer algumas considerações ao texto áureo, que nós iremos tomar por base algum ponto aqui, e eu quero ler para que os irmãos possam entender. O texto diz: a qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Queridos, após criar o mundo e tudo que habitamos, conforme o salmista escreveu no Salmo 24, versículo 1, que diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e os moradores que nela habitam. Deus não deixou a humanidade à própria sorte. É bem verdade que Ele está presente desde o princípio e não está ausente ou abandonou a criatura de maneira nenhuma. E é bem verdade, queridos, também que quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus presente através da revelação progressiva aos homens sobre os escritos, como pelos profetas, que foi por onde Deus falou nos últimos dias, conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, ele aborda, dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. E, queridos, em tempos passados de fé, desfrutaram de uma revelação progressiva, mas agora nós estamos no advento de Cristo, que com certeza é a revelação perfeita de Deus,
que nós temos para a última hora. E, queridos irmãos, o que o texto áureo ele esclarece, nos comunica, é que aquilo que os santos da antiga aliança receberam não compreende totalmente, mas agora nós fomos revelados através do Espírito Santo de forma clara e entendida para todos os homens. E se nós formos se atentar à verdade prática, que diz, Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos da nova aliança. A verdade prática, querido, é a revelação que foi sendo expandida no decorrer da história, a revelação no início, incompleta, parcial, e se nós se atentarmos ao que está escrito, nós vamos ver que, eu até anotei algo aqui, que é como uma semente, irmão. É como uma semente que potencialmente é uma árvore, né? Mas que só com o tempo ela manifesta todas as características de uma árvore. A princípio ela é apenas uma semente, mas com um potencial de uma árvore, e depois é que ela se torna, com as suas características, com o tempo, ela cresce, reproduz, gera fruto, e assim revela aquilo que era tão pequeno. E, queridos, o ministério oculto do Antigo Testamento, que é o primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre os gentios que ignoravam as promessas e os judeus que pensavam serem o único beneficiário delas. Queridos, havia uma visão judaica naquela época de que, para que as pessoas chegassem até a Deus, eles teriam que se converter ao judaísmo. E é isso que Deus vem trazer através da revelação, através daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Jesus veio fazer, que foi revelar as boas novas de salvação, e Deus veio trazer essa revelação daquilo que foi começado lá atrás na antiga aliança. Porém, de uma maneira agora avassaladora. Por quê? Porque o propósito, na verdade, o ponto central era que Deus revelou o ministério que esteve oculto. E para nós atentarmos essa questão, nós vamos ver no primeiro tópico, que no primeiro subtópico, o conceito bíblico do ministério, que no grego significa mistério, e a palavra mistério significa o segredo ou doutrina secreta. E, queridos irmãos, é importante ressaltar que o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, e é diferente da tradução do português. É para nós se atentarmos que a palavra em português é diferente, e se nós formos olhar a tradução do mistério na palavra, na linguagem portuguesa, significa oculto, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. Quando você vai para o grego, ela quer dizer que é o segredo que já foi revelado. Ou seja, não tem nada a ver com os ministérios que Paulo já havia advertido sobre o ocultismo e o misticismo que havia nos tempos de Paulo. E, queridos irmãos, é importante ressaltar também que nós podemos dizer que mistério ou mistério de Cristo
é nada mais, nada menos que a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos em Cristo. Então, queridos irmãos, esse era o conceito bíblico de mistério, né? Nós vamos ver também no segundo subtópico, falando sobre o desconhecimento do mistério. E, queridos, é importante ressaltar que nos 27 vezes essa palavra ela aparece no Novo Testamento. Cerca de 21 vezes ela aparece nas epístolas paulinas e 6 vezes essa mesma palavra aparece na epístola aos Efésios. E é interessante a gente frisar isso porque quando nós vamos ver aqui o segundo subtópico, o desconhecimento do mistério, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é só a gente olhar para a leitura em classe, quando você vai ver ali no versículo de número 5, versículo 3, que diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi. No versículo 5 a gente vai ver que Paulo vai dizer: o qual noutro século não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e aos profetas. Então vamos ver que o termo usado aqui, ele vai indicar que no Antigo Testamento esse ministério não foi dado a conhecer para todos claramente, como agora tem sido dado à Igreja de Deus e a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, através da pessoa bendita do Espírito Santo. E, queridos, isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomaria o conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, benção de que os gentios também participassem. E é bem verdade, queridos, que se nós se atentarmos ao que Paulo escreveu na epístola aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 28, nós vamos ver que ele diz algo interessante. Ele diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, nós vamos aprender que o desconhecimento do mistério, apesar da revelação ter sido parcial e progressiva nos dias da antiga aliança, os homens hoje, ele recebe um lampejo dessa verdade. E como diz o pastor Walter, uma certa vez ele disse que o Antigo Testamento ele é semelhante a uma sala com pouca iluminação. E o Novo Testamento já é uma sala com bastante iluminação. E por isso, agora a revelação tem sido maior para a Igreja de Deus através da pregação do Evangelho. Queridos irmãos, o terceiro subtópico ele vai falar sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. É importante ressaltar, queridos, que o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, ele vai falar algo assim: o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria e como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo e que judeus e gentios seriam um só povo, interagindo do mesmo corpo, igreja, o mistério oculto, com base na leitura em classe da carta aos Efésios, capítulo 3,
a partir do versículo 6 ao 10, a gente vai entender. E, queridos, se nós se atentarmos, em primeiro lugar, o conhecimento desse mistério não se limita a uma elite especial dentro da igreja, ou seja, a revelação não foi limitada a um certo tipo de pessoa. A revelação, ela é abrangente dentro da igreja. E em segundo lugar, queridos, esse mistério, em seus tesouros e em particular, eles foram revelados e estão disponíveis a todos os crentes em Jesus. Embora alguns negligenciem, e permaneçam alheios a essa revelação e por desconhecer que é a igreja, o que é ser, na verdade, o que é ser igreja, porque no meio do povo de Deus há muitos crentes que, infelizmente, irmãos, eles não conseguem denotar e ter conhecimento disso, e dessa maneira eles ferem uns aos outros e machucam o seu próximo. E é bem verdade, queridos, que esse não é o propósito, mas nós temos que se atentar que Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo do Senhor. E devemos respeitar, honrar e cuidar uns aos outros como se fosse membro do nosso próprio corpo. E eu queria ler um texto, queridos, que está na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que se faz necessário a citação, no capítulo 12, e no versículo 25 e 26, que diz assim, queridos: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, queridos, notem que aqui o texto ele vai falar sobre o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios que estiveram culto desde a eternidade. No segundo tópico, irmão, da lição, que fala o mistério revelado no Novo Testamento, nós vamos entender que o plano divino daquilo que estava oculto quanto à igreja de Cristo, com base na ênfase paulina acerca do ministério revelado aos apóstolos e profetas, nós vamos entender, primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. E se nós se atentarmos a isso, a gente vai ver que o apóstolo ele vai assegurar ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. É bem verdade que aqui Paulo ele se refere aos apóstolos de Cristo, como também aos profetas da antiga aliança e os profetas dos dias atuais. Se faz necessário, irmãos, entender também a importância, é importante que a gente possa apresentar hoje que os profetas da antiga aliança, eles tiveram uma revelação, mas não tiveram uma revelação tão clara como nós da nova aliança, É bem verdade que a Bíblia vai dizer que Abraão era amigo de Deus e que Deus não escondia nada a Abraão. Mas se nós se atentarmos à revelação dos dias atuais, nós temos a revelação hoje maior do que quando nos dias
de Abraão. Eu não estou falando de intimidade, mas estou falando de revelação do mistério que estava oculto e que hoje é revelado. Então, queridos irmãos, também se faz necessário entender, e o apóstolo ele vai enfatizar que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, conforme Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, quando ele disse que a sua pregação não foi com palavras persuasivas de conhecimento humano. No segundo subtópico, nós vamos entender que o mistério oculto revelado, e ele vai abordar o seguinte: em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. E essa revelação, irmãos, começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde o princípio, aonde, na verdade, a gente vai ver que, desde o princípio, tudo já estava revelado nos planos divinos e não havia nada encoberto. E eu gosto daquela passagem de Isaías, quando diz que o Senhor, ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, mostrando a sua autoridade divina e mostrando a sua soberania diante da situação de todos os tempos. Então, esse mistério oculto, ou este mistério oculto revelado, ele está baseado nisso, que era a igreja do Senhor Jesus, que muitos vieram conhecer através da pregação de Paulo, dos apóstolos, e através do derramado Espírito de Deus nos dias atuais. E, queridos, nós vamos ver também que, por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério é revelado e recai sobre a responsabilidade da igreja para com a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, nós vamos ver no versículo 10 que, da leitura em classe, que para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Ou seja, nem os anjos eles sabiam da revelação da igreja que estava proposta para os dias atuais. Então, este é o mistério oculto revelado por Deus. No terceiro subtópico, do segundo tópico, a gente vai ver a magnitude do ministério, ou seja, quando ele vai dizer que outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia e classe social. Porque, na verdade, irmãos, Paulo ele teve uma grande dificuldade na pregação do evangelho, porque até de discípulos ele teve um pouco de retaliação no sentido de ter aceitação à pregação do evangelho a todos os povos, como ele bem fazia e revelava a todos que este era um dos propósitos do ministério de Paulo. E Paulo, ele é o homem que recebe a espinha dorsal, ou podemos dizer, as doutrinas bíblicas. Ele tem essa graça de Deus de receber esta revelação e transmitir para nós através das epístolas. E, queridos, nós vamos também se atentar que nesse ponto o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Queridos, partindo para o terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus, nós vamos ver que Deus ele não foi surpreendido pela queda do homem no Éden.
e é bem verdade que ele é desde. Por isso que o salmista disse no Salmo 46, ele é. E nós vamos entender que Deus está desde o princípio, ele é eterno, porque ninguém o criou, e por isso ele é um ser eterno, ele não tem nem começo e nem fim, ele é o princípio e o fim, e ele está desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas. Ou seja, essa revelação, o mistério de Deus estabelecido, estava separado, e aqui o comentarista vai abordar no sentido de as riquezas insondáveis de Cristo, né? E queridos, é importante se atentar que quando ele fala de riqueza, ele está falando de algo de grande valor. Riquezas insondáveis, com base na leitura em classe, nós vamos ver que assim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, queridos irmãos, nós vamos se atentar que a mensagem da qual Paulo foi incumbido consistia em ministrar a todos e a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. E esta é a grande riqueza, porque na verdade Deus não foi surpreendido, irmãos, pelo pecado do Éden. Deus, ele já previa todas as coisas e por isso que já havia um resgate para tudo isso. E como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. No segundo subtópico, irmãos, o eterno propósito em Cristo, nós vamos se atentar que, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E é bem verdade, queridos, que se nós se atentarmos para isso, a gente vai ver que quando o apóstolo das missões, o apóstolo Paulo, ele recebe essa riqueza que eu poderia mencionar qual eram as riquezas. Aqui eu anotei algumas e eu vou dizer quais são essas riquezas mencionadas por Paulo, que era, primeiro, ressurreição da morte e do pecado, ou seja, isso foi uma dádiva que Deus nos deu. Segundo, libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo, também. Isto é uma grande riqueza insondável de Cristo. Terceiro, a entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Quarto, a reconciliação com Deus. E quinto, o ingresso na família de Deus. E sexto, a herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. Então, queridos, não tem riqueza mais valiosa do que todos os bens terrenos, do que tudo isso que eu mencionei, que foi o mistério pré-estabelecido por Deus para nós, e Deus nos deu essa graça. E eu também queria ver aqui, irmãos, que essas riquezas são insondáveis. Por quê? Porque se nós se atentarmos, irmãos, nós vamos ver que o termo bíblico aqui, ele aponta para o sentido de que essas riquezas dadas à igreja, isto é, todos aqueles que têm fé na pessoa bendita de Jesus, é de natureza inesgotável e, com isso, irmãos, nós alcançamos essas riquezas que foram separadas para nós.
ou seja, por meio da fé. E esse era o mistério da Igreja de Cristo, que foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Partindo para o final, nós vamos se atentar, irmãos, que essas riquezas dadas por Jesus jamais passarão, jamais envelhecerão ou perderão seu valor, diferente dos bens terrenos. Se nós compararmos o que é riqueza no mundo atual para o que é riqueza no mundo celestial, nós vamos ver que no mundo material riqueza é quantidade e no mundo celestial riqueza é eterna. Glória a Deus. Então, queridos, que nós possamos nos dedicar a este santo ministério que Deus nos concedeu através da sua palavra, através do Evangelho. E, partindo para a conclusão, nós vamos entender que o mistério da igreja esteve oculto de gerações passadas e no tempo estipulado Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos, aos profetas, judeus, gentios, que estavam inseridos nesse ministério idealizado por Deus. Ou seja, tal ministério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinos. Ou seja, Deus nos deu essa honra de propagar, irmão, este mistério que é a salvação, que é os seus pontos fortes, o mistério revelado, que em termos gerais é a igreja do Senhor Jesus, a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja verdadeira e a igreja que vai ser arrebatada. Então, queridos irmãos, eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, que Deus abençoe a todos e que você possa continuar conosco, conectado e estudar na melhor escola do mundo, que é a escola bíblica dominical. Então, Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos no nome de Jesus, em especial nosso pastor, presbítero Lineck, diretor-geral da IBD, e a todos que fazem a comunicação no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.